Finalmente, a Polícia Federal entregou o Bolsonaro para o STF para ser preso. É disso que se trata a notícia do dia de hoje. Muita gente não está entendendo a gravidade disso. Estão até falando assim, toda semana tem indiciamento e ele nunca vai preso. Nananina não. Essa é a primeira vez que Bolsonaro é indiciado criminalmente, com um processo cuja pena é prisão. E ele foi entregue ao STF, não foi para qualquer cortezinha. Então a gente vai falar disso, tem cadeia na linha. Basicamente, já até te antecipo, que tá separando o Bolsonaro da prisão agora é só o julgamento. Daqueles que a gente assiste aqui, papo em pauta, julga e tá preso, entendeu? Então a coisa é boa. Vou falar disso, mas especialmente, porque meus colegas já falaram mais cedo, a gente vai falar de novas informações sobre o que aconteceu. Para você que perdeu, Bolsonaro foi indiciado, ou seja, a polícia terminou a investigação e entregou para o STF julgar no inquérito que apura a falsificação nos cartões de vacina dele e da filha dele. Aquele que deu lá aquela busca e apreensão, onde eles entraram na lancha, acharam que já estava no dia da prisão, sumiram pro mar, é esse mesmo inquérito. E se você está acompanhando nosso canal, sabe que há muitos outros, o de golpismo, enfim, um monte que eu não vou lembrar todos aqui, são 5, 6 inquéritos. Cada um deles pode colocar Bolsonaro na cadeia por uma razão diferente. Mas vamos focar no de hoje, que esse terminou a investigação e foi para ser julgado, tá entregue para ser julgado. Então eu vou falar para você das novidades, porque quando a polícia entrega todo o sigilo ali do que a polícia acha foi quebrado. Então a imprensa já tem ali quais foram os depoimentos, o que as pessoas falaram. E há uma surpresa grande nesse inquérito, porque você vai se lembrar que a gente não sabia se o Mauro Cid ia falar que o Bolsonaro mandou fazer as falsificações ou se ele ia assumir para si. Tinha essa possibilidade. Inclusive, a gente desconfiava de ameaças, né? Outra revelação desse inquérito que chocou a internet foi um diálogo entre o João Carlos de Souza Brecha, que era o ex-secretário de governo de Duque de Caxias, que foi o cara que entrou no sistema e fez as modificações segundo a investigação. Um diálogo entre ele e a sua própria filha. A sua própria filha disse para ele, papai, não faz modificação, não faz falsificação no meu cartão, deixo que eu tomo a vacina. E ele ainda fala para ela, você é muito corajosa, né? E tem o print da conversa com os emojis. As pessoas ficaram emocionadas por ver a reação da filha, né? Que não é doente que nem esses psicopatas. Outra informação que tá bombando também é que acharam o lugar, inclusive, em que o cartão de vacina foi impresso. E acredite você ou não, o crime foi consumado também dentro dos palácios da República. E eu vou trazer os detalhes depois da sua inscrição, é claro. Deixa a sua inscrição nesse canal que trabalha diariamente contra o bolsonarismo. Se você é contra o Bolsonaro, você não tá perdendo tempo. Aqui tá toda a galera contra o Bolsonaro. Se inscreve aqui, porque isso também ajuda o vídeo a chegar em quem precisa e a manter o nosso financeiro em dias. Deixa o like, comenta. Tudo isso faz parte do pacotão youtubístico. Agora vamos por partes. Matéria do 247. Em delação, Mauro Cid disse que partiu de Bolsonaro a ordem para falsificar os cartões de vacinação. Como eu falei lá no começo, tinha certa dúvida, mas de acordo com o depoimento, Cid afirma categoricamente que recebeu ordens diretas para produzir os documentos fraudulentos. Esses certificados foram supostamente impressos nas dependências do Palácio da Alvorada. Essa matéria já deu aqui um spoiler lá do final. A residência oficial da presidência da República e entregues pessoalmente ao Bolsonaro. E com essa determinação, Bolsonaro ocupa a posição de mandante da quadrilha, né, do esquema organizado, porque não foi só o Bolsonaro e o Mauro Cid. Foram indiciadas, como a gente já falou, 16 pessoas além do próprio Bolsonaro. Isso envolve um deputado bolsonarista, o próprio João Carlos Souza Brecha e o Mauro Cid. Muitos desses aí podem ser presos, mas com certeza o chefão vai parar lá em Bangu, né? E a internet parou, como eu disse pra você, por causa de uma dessas informações veiculadas aí, constantes, no inquérito, indiciamento do Bolsonaro. O print de uma conversa desse Souza Brecha com a sua filha revela aqui que ela não é conspiracionista e que tinha medo, né, provavelmente, do seu pai ser preso.
Num dos documentos que estavam lá, tem essa conversa dele, onde ela diz assim, ó, vou ler para você aqui. Papai, eu vou tomar a vacina do Covid, segunda dose, segunda. Não se falsifica, por favor. Aí tem aqui a filhinha aqui desenhada, né? E ele respondeu, tá bom, meu amor. E ela respondeu com um coraçãozinho aqui, né? Que fofinho. Você é muito corajosa, disse ele, e ela respondeu, obrigada. Você veja que ele chama ela de corajosa. Eu não sei a idade dessa criança aqui, né? Se for uma criança, tudo bem, pode ter outro contexto. Mas se for um adolescente, uma adulta, é um sinal de que o cara realmente acredita nessa paspalhada de que a vacina faz mal, né? Incrível. Bom, é trágico, né? Tudo do bolsonarismo é trágico. Certificado falso de vacina foi impresso dentro da residência oficial do Bolsonaro, no caso, o Palácio da Alvorada, né, matéria? A residência oficial dos brasileiros que foi cedida ao Bolsonaro. Bem, como é que isso aconteceu? A Polícia Federal dirigiu-se ao Palácio do Planalto para investigar a origem de um IP relacionado à produção de um certificado de vacinação falso. A investigação inicial apontou para o endereço de IP associado ao Palácio do Planalto, mas análises subsequentes identificaram que este endereço de IP estava de fato vinculado ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Para você que ficou perdido sobre o que papo é este endereço de IP, a gente já explicou, mas nunca é demais lembrar, né? Endereço de IP, Internet Protocol, essa sigla, é basicamente o CPF que cada computador tem na internet. Quando você entra na internet, o computador ganha um endereço de IP que é só dele, como se fosse o CPF. Então, quando você se comunica, ou esse computador se comunica com algum sistema, fica o registro lá de qual foi o computador que fez isso. E o endereço de IP é distribuído de forma geográfica, então dá para você saber de onde vem a pessoa, onde que ela tá, e rastrear a comunicação até saber qual foi o computador que estava com aquele endereço, aquele CPF. Então encontraram que vinha da presidência da República, mas aí olharam com mais calma internamente dos sistemas e viram que esse endereço estava do Palácio da Alvorada, de casa mesmo, da casa em que ele morava. Ele ordenou que o crime fosse cometido, parte do crime fosse cometida. As investigações levaram aos agentes do Palácio da Alvorada, onde encontraram a impressora que teria sido usada para imprimir o certificado falso. Algumas impressoras têm falhas de impressão características que permitem identificar qual foi, se aquela impressora foi a impressora que imprimiu aquele documento. É mais difícil, mas tem jeito. A operação resultou na recuperação de 2 arquivos, certificado de Bolsonaro.doc e certificado de Laura.doc, diretamente da impressora, os quais foram reproduzidos pelos investigadores. Esses documentos servem como prova física de que a impressão dos certificados ocorreu dentro da residência oficial do presidente, o que reforça a denúncia de uso de estruturas públicas estatais para cometimento de crimes. E isso agrava ainda mais a pena do Bolsonaro. Então você veja que não foi só o laudo da impressora, entendeu? O documento estava na memória da impressora ainda. Esse é o pessoal que queria governar o Brasil, né? No mundo tecnológico aí. É um bando de incompetentes. Eu falo que é incompetente, vocês não acreditam? Bom, essas são as atualizações. E uma pergunta que fica e Bolsonaro vai sair de lá com uma reclusão aí, com a multa? Não. Esses crimes do Bolsonaro dão de 3 a 15 anos de prisão. Segundo essa matéria, os especialistas estão falando isso. O inquérito da Polícia Federal que indiciou o Bolsonaro por 2 crimes: inserção de dados falsos do sistema, artigo 313-A, e associação criminosa, 288 do Código Penal. Os advogados ouvidos apontaram que a pena para esses crimes pode ir, como eu falei, até 15 anos, a depender dos agravantes e atenuantes. A pena máxima, em tese, seria 15 anos. Até 4 anos é possível substituir por penas alternativas. Se superar os 4 anos de condenação, existe a possibilidade do regime semiaberto. Então são esse é o contexto. Agora, o que você precisa também lembrar é que não é só esse inquérito. Provavelmente Bolsonaro vai ser condenado em mais outros 2 ou 3 inquéritos, mas se tiver mais um, já vem essa condenação, junto com a outra condenação, os atenuantes vão desaparecer e aí aumenta ainda mais o tempo de cárcere do Bolsonaro, e se ele estiver substituído por outra coisa, pode até ser anulado. Então vamos torcer e trabalhar sério
veiculando a informação. Você veja que eles trabalham muito no sentido de intimidar o STF. Se essa intimidação funciona ou não, é certo que a gente trabalhe para desintimidar. Enquanto tiver a galera falando, solta o nosso mito, tem que ter a galera falando, prende esse bandido. E se você é dessa turma, se inscreve aqui, compartilha o vídeo, senta o dedo like e siga o nosso canal. Até mais.